você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você conhece pessoas, instituições e iniciativas que fazem a diferença aqui na vida de São José do Rio Preto. Hoje eu converso com o secretário de Agricultura e Abastecimento, o Antônio Pedro Pesuto Júnior, e a Ana Beatriz Bronca, que é coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós vamos conversar sobre isso mesmo, sobre segurança alimentar no município. E eu começo perguntando para quem está em casa e não sabe o que é, mas que também influencia a vida deles, o que é segurança alimentar, secretário? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de transmitir toda a população o trabalho que o governo municipal vem desenvolvendo com relação à política pública de segurança alimentar dentro do município de São José do Rio Preto. Segurança alimentar é um tema que está em pauta a nível mundial. A ONU e o próprio Ministério, os ministérios do governo federal, nós temos uma diretriz para que os governos estaduais e municipais tenham uma base de trabalho para trazer uma sustentabilidade dentro do município. Aqui em São José do Rio Preto, nesses 2 anos, mais de 2 anos e meio que nós estamos trabalhando nessa política pública de segurança alimentar, o governo vem desenhando todas as diretrizes para que Rio Preto, nos próximos anos, tenha condição de trazer uma estrutura com relação ao abastecimento digna para a população. Segurança alimentar envolve trabalhar com as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Nosso município, nós estamos com mais de 10 mil famílias que estão numa faixa que recebe uma média de R$ 400 per capita. São pessoas carentes que precisam de um trabalho social, trabalho de recolocação no mercado de trabalho. E o programa Alimenta Rio Preto, ele engloba todos os aspectos. Então, nós vamos desde o trabalho da produção agrícola até o abastecimento dessas pessoas e também de todos os equipamentos públicos. Sim, é um braço, né, secretário? Inclusive, a gente estava conversando aqui antes de começar, é bem extenso. O pessoal do Banco de Alimentos já esteve aqui, então a gente sabe que vocês fazem essas distribuições de alimentos para o pessoal que está nessa faixa que você disse, né, que o senhor disse. Além desse projeto de você oferecer alimento de qualidade para essas pessoas que não têm condições, quais são os outros braços que vocês têm trabalhado? Então, exato. Na realidade, nós fizemos todo o trabalho, primeiro legal, vários projetos de leis foram encaminhados à Câmara, até a culminação da reestruturação da Secretaria para atender o programa de segurança alimentar. Então, a Secretaria hoje, ela tem 2 grandes braços. A Coordenadoria de Apoio Agropecuário, que vai fazer todo o trabalho de produção para abastecer o município, e a Coordenadoria de Segurança Alimentar, onde nós temos os pilares de, vamos dizer assim, de distribuição e de abastecimento de forma ampla. Aí entra a nossa divisão de merenda escolar, entra o nosso banco de alimentos, nós passamos a abastecer o corpo de bombeiro, nós passamos a abastecer o zoológico. E na prática, qual foi a maior transformação do programa e da proposta da política pública? Centralizar dentro da Secretaria da Agricultura todo o abastecimento dos equipamentos públicos do município, né? É importante frisar que nessa diretriz existe uma lei, existe comissões, e a Secretaria da Agricultura, ela tem uma integração com cada secretaria de acordo com os projetos que essas secretarias desenvolvem. Por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente, ela é responsável pelo zoológico, mas a agricultura que faz esse abastecimento. O Departamento de Divisão da Merenda Escolar está inserido dentro do processo educacional. A Secretaria da Educação trabalha com a infraestrutura e nós trabalhamos com o abastecimento lá da escola, junto com as merendeiras, com o planejamento de cardápio. O programa, de uma forma ampla, ele vem para otimizar recursos,
trazer uma eficiência na logística, eficiência em gestão e você ter um controle centralizado dentro do município. Vou te dar um exemplo. Todas essas compras que permeiam várias secretarias eram feitas de forma desintegradas. O município ele vem implantando uma política pública de trazer renda para o pequeno produtor. Antes, quem abastecia o zoológico e o corpo de bombeiro eram empresas diferentes que faziam esse abastecimento. A partir dessa nova implantação, o produtor rural de São José do Rio Preto poderá abastecer via banco de alimentos todos esses equipamentos públicos. Nós vamos direcionar a renda para o pequeno produtor para trazer mais oportunidade de emprego no campo, trazer mais oportunidade de renda e mais dignidade para o nosso pequeno produtor. Então, de uma forma geral, nós conseguimos trabalhar num conceito que o prefeito vem falando de união. União de todos os elos. Sim. Produção, distribuição, secretarias, todo mundo em prol do desenvolvimento da nossa sociedade. Sim, parece um pouco distante. É que a gente aqui fala de instituições que às vezes estão muito perto das pessoas, muito palpável. Parece distante, mas isso impacta diretamente na vida de todo mundo, né, secretário? Exatamente. Essa integração, além dela ser extremamente necessária, ela tem uma característica estratégica muito forte. E é isso que a Ana Beatriz vem desenvolvendo dentro da coordenadoria. Sim, a Beatriz está quietinha aqui até agora. O que você tem, então, desenvolvido lá? Como é que está sendo o trabalho de vocês? Porque é recente, né, sim, Beatriz? Sim. Dentro desse olhar para a integração de todas as áreas, a gente tenta sempre, com a segurança alimentar, prover quem precisa de alimento de uma forma nutricionalmente complementar, né? Que a pessoa tenha alimento em quantidade e em qualidade, e ter o olhar sempre não só para o abastecimento em si, mas também para o desperdício, que é onde entra a ação do Banco de Alimentos hoje. Que hoje a gente fala de produção, a gente tenta, com a política de segurança alimentar, transferir renda para o pequeno produtor e ter um olhar amplo em toda a cadeia de abastecimento, não deixando ninguém sem alimento, podendo mapear a cidade, de onde esse alimento vem, para onde esse alimento vai, e tentando evitar as ações de desperdício, que hoje as ações do Banco de Alimentos vêm nesse sentido da coleta desses alimentos que às vezes não têm valor comercial mais, mas que ainda servem para alimentar quem tem fome. Então, a segurança alimentar é esse olhar amplo, é a gente pensando o tempo todo, criando estratégias para trazer um alimento fresco, de qualidade, local, prestigiar nosso produtor local, que trabalha dia após dia. Também é uma coisa que impacta na economia. Na economia. Não é só lá você receber o seu alimento Sim, bacana e saudável. Você permite que ele tenha qualidade de vida, você fixa o produtor no campo, que a gente sabe que tem, ao longo do tempo, com toda a modernização agrícola, teve esse êxodo, né? Você prestigia esse produtor daqui da região, que dedica a sua vida para plantar, para colher, você traz um alimento de qualidade fresco para a mesa da criança, para a mesa da família que tem fome, você tem um olhar para todo mundo, você consegue mapear de onde vem esse alimento, para onde que ele está indo, e você consegue também desenvolver estratégias como a do Banco de Alimentos, de captação de alimentos para evitar esse desperdício. E dentro das escolas a gente consegue também trabalhar uma educação alimentar e nutricional, porque quando você tem uma variedade de produtos naturais, frescos e saudáveis, você consegue trabalhar o paladar dessas crianças para irem se familiarizando com novos alimentos, com novos gêneros e nutricionalmente muito importantes, né, para o desenvolvimento dessas crianças, dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Pode falar, é importante fazer uma contribuição na fala da Bia. A questão do fomento à pequena produção realmente traz a geração de renda e movimenta a nossa economia. Quando assumimos em 2017, a diretriz do prefeito era muito clara, né?
nós desde o início já iniciamos um trabalho focado no desenvolvimento do pequeno produtor. Naquele momento, o município adquiria em torno de R$800 mil direto do produtor, de 40 famílias. Hoje, depois de 2 anos e meio, nós estamos trabalhando já com na ordem de 240, 250 produtores. Nossa, aumentou bastante. É uma transferência de quase R$4 milhões. Uma evolução que traz o produtor para dentro do município de forma participativa. É lógico que São José do Rio Preto não tem essa pujança toda de produção, mas nós vamos buscar o nosso entorno. Para você ter uma ideia, nós temos num raio de 50 a 70 quilômetros que traz todo esse abastecimento, alguns produtores na região de Jales, num total de 34 municípios onde estão alocados esses produtores que produzem e fazem com que o abastecimento de São José do Rio Preto aconteça de forma participativa. Essa diferença de 2 milhões e 200, ela ia para outros centros de distribuição. Em vários diagnósticos que nós fizemos ao longo do tempo, alguns produtos que hoje são produzidos aqui vinham de São Paulo, do CEAGESP. Nossa, muito longe, né? Muito longe, dinheiro que ficava na estrada, que ficava na própria Grande São Paulo, de empresários, dinheiro centralizado. Não que não gere a economia, mas ela gera uma economia de forma diferente. E hoje nós conseguimos trazer esse recurso para dentro do nosso município, para a nossa região. Esse é um dos resultados que o programa vem colocando. Trabalhar a ponta da oportunidade de renda do pequeno produtor, estimular que os filhos dos produtores vejam que é possível você ter uma renda dentro da propriedade e não trazer o êxito rural, urbano, mais um problema para dentro do município. Enfim, esse é um dos pontos. Eu gostaria que a Bia colocasse a questão da Kaizen. Essa estrutura da diretriz do governo federal que vai trazer todo o arcabouço para que as secretarias em conjunto trabalhem de forma direcionada. Nós teremos um plano de segurança alimentar que será elaborado daqui para frente e esse plano vai consolidar o trabalho para os próximos 4 anos. Esse é o chefe, é a ordem. A Kaizen, como ele disse, é a sigla que significa Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma câmara intersecretarial que envolve várias secretarias, mais o Fundo Social e o SEMAI, no sentido de integrar essa política pública de segurança alimentar. Cada secretaria que está ali presente, ela tem alguma ação que envolve essa questão da segurança alimentar, que envolve algum tipo de abastecimento, algum tipo de olhar para famílias em vulnerabilidade, ou que tenha ligação em alguma etapa do processo da segurança alimentar, esse processo como um todo que o Programa Alimenta Rio Preto ele está desenhando. Então, nós montamos efetivamente a Câmara desde o ano passado, como uma meta de adesão ao plano do governo federal, né, de segurança alimentar e nutricional. E agora a gente, junto com essas outras secretarias, nós vamos desenvolver o plano de segurança alimentar e nutricional do município, que a gente vem reestruturando todos os conselhos e todas as ações, para estar falando a mesma língua, para ter uma comunicação efetiva e para ter esse olhar amplo para todas as ações, para não ficar centralizado em uma ou outra secretaria, mas sim todos falarem a mesma língua. Sim, né? Um trabalho integrado, para não deixar ninguém de fora. Tá, joia. Hoje a gente está conversando aqui sobre segurança alimentar no município. Quem está comigo é o Antônio Pedro Pesuto Júnior, que é o secretário de Agricultura e Abastecimento. E aqui do meu lado, a Ana Beatriz Bronca, que é coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Você não saia daí. Dicas da amamentação. Cuidado com os medicamentos. Existem medicamentos e algumas substâncias, como fitoterápicos e cosméticos, que são contraindicados durante o período de amamentação. Por isso, consulte sempre um profissional de saúde. Amamente até os 2 anos ou mais.
Nos 6 primeiros meses, dê somente o leite do peito. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu tô com medo até de morrer. E tá aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje a gente está conversando sobre segurança alimentar. No primeiro bloco teve aqui comigo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Antônio Pedro Pesulto Júnior, e a Ana Beatriz Bronca, que é coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional, continua aqui comigo. E quem substituiu o secretário aqui, responsabilidade, hein? É a Lucimeire Zaniboni, que é chefe da divisão de merenda escolar. Para quem está em casa entender um pouquinho como a gente chegou nesse assunto, primeiro a gente queria falar sobre merenda escolar, porque impacta muito diretamente muitas famílias. Então a gente descobriu que é só um braço do trabalho de vocês. E como a gente falou bastante do trabalho no primeiro bloco, agora a gente vai focar um pouquinho mais na questão da alimentação da criançada e do município. Então agora a palavra é da Lucimeire. E eu queria saber, também você continua falando aqui direitinho, como é que se encaixa dentro desse projeto tão grande a questão da merenda escolar? O que vocês estão buscando para as crianças aí da rede municipal? Toda criança da rede municipal, ela tem que ter uma boa qualidade, não só de alimento, mas nutricionalmente falando, né? Nós temos crianças de 0 até 14 anos, 13, 14 anos. E é uma gama muito grande de faixa etária e de necessidades diferentes, né, dentro da nossa rede. E a gente preza muito por oferecer os alimentos mais naturais possíveis. Então, nosso cardápio, nosso trabalho gira em torno da gente estar melhorando qualitativamente essa questão dos alimentos que eles estão ingerindo. Tanto na parte deles conhecerem os alimentos, né, que hoje já é indicado pelo OMS, quanto mais natural, melhor. Né? Então, a gente tem que tirar um pouco daquelas que toda a população, não só escolar, né, usa. É suco pronto, é todinho pronto, os chips, aquelas bolachinhas. Então, a gente tem que tirar um pouco isso e ir apresentando novos alimentos para essas crianças, né? Principalmente na questão do nosso açúcar, do sal, ensinar que o alimento não precisa disso para ser consumido, que eles têm que conhecer realmente o sabor dos alimentos. Afinal de contas, eles estão aprendendo também, né? Isso, exatamente. Ali é um lugar, né, na rede municipal, que tem que se ensinar tudo para a criança, porque ela passa a maior parte do tempo na escola e não em casa. A gente já vai falar bastante de onde vem esse alimento, mas nessa questão de ensino, a gente conheceu uma que é a realidade de algumas escolas aqui de São José do Rio Preto, que as professoras tiveram a iniciativa de fazer uma horta para que as crianças tivessem contato com o alimento e saber de onde vem o alface, de onde vem a cenoura, que não é só ir lá no mercado e comprar, né? Então a gente foi até lá e conheceu esse trabalho dessa escola municipal, você confere agora. Uma roda de leitura do livro Grande Rabanete mudou a rotina de uma turminha de alunos da Escola de Educação Infantil do Núcleo da Esperança Santa Catarina. E eles ficaram interessados em como tinha acontecido o surgimento da plantinha. Então aí eu propus que nós fizéssemos a horta aqui na escola e desde abril vem dando muito certo. As verduras e legumes plantados na horta são escolhidos e cuidados pelos alunos, que têm entre 5 e 6 anos. Na hora da colheita, também são os estudantes que colocam a mão na massa. Geralmente eu coloco na roda de conversa o que eles gostariam de plantar. Então aí a gente faz a seleção do que é possível. Entre as verduras e os legumes eles escolhem e a partir disso a gente faz a plantação. Eles participam, né, da plantação da horta, vêm até aqui, o nosso canteiro
inteiro é preparado pela nossa auxiliar de serviços gerais, a tia Ana, e aí eles plantam as mudas e quando eles escolhem tipo a cenoura ou o caso do rabanete, eu trago as sementes, eles plantam, regam diariamente e acompanham o crescimento. Depois, quando chega a época da colheita, a gente leva de novo para a roda de conversa e eles optam se querem fazer a salada na escola ou se preferem levar para casa e compartilhar com a família. Desde então, todos gostam muito de levar para casa e mostrar para os pais o que fizeram e comer com os irmãos. O projeto fez com que as crianças se interessem mais em experimentar o que plantam. Aumentou muito o consumo de legumes e verduras aqui na nossa escola. Eles pararam de se recusar a colocar o alimento no prato. Então, relatos de algumas mães também que em casa eles participam lavando a sua própria salada, temperando e experimentando mais também. Melhorou muito a alimentação saudável da turma. De tudo que foi plantado até hoje, os pequenos já elegeram seu favorito. Eu já comi alface e experimentei repolho. Alface. Alface. Tomate, alface, repolho. Alface. Então você viu aí essa questão de ensinar também as crianças a importância de se ter contato com o alimento, que também vocês têm procurado, como o secretário disse no primeiro bloco, esse caminho mais curto para chegar até a escola, a alimentação saudável, a alimentação muito fresca. Como é que tem sido essa questão de relação aí? Sim, essa ação de apoiar também a elaboração de pequenas hortas dentro das escolas, está dentro do programa, né? Então, é onde a gente vê como que foi benéfica a mudança da gestão, porque ela aborda todos esses temas e leva não só o alimento com qualidade, mas também a conscientização do uso de alimentos mais saudáveis, como a própria Lucimeire já falou. Desde pequeno, desde criancinha, você já aprende a importância disso e você leva o conhecimento para instigar essas crianças a verem de onde que esse alimento vem, né? Esse braço que a gente tem da produção, do olhar para o produtor, de trazer um alimento mais saudável, de ter esse controle maior do que está sendo servido na mesa da criança, qual que é a qualidade desse produto, você prestigiar o produtor local e regional, saber que o tempo que o alimento vai ser colhido e o tempo que ele vai ser servido é muito pequeno, então você dá uma qualidade muito maior, você consegue conscientizar a criança e aí você serve para ela o alimento de qualidade. Então, isso tudo é esse olhar para a segurança alimentar, para a qualidade, para a importância do alimento, para a importância de quem produz esse alimento. E isso é toda essa parte estratégica que a gente teve de mudança nessa gestão dos recursos e do olhar diferenciado para a segurança alimentar mesmo. Sim, Ana, a horta é uma iniciativa da escola. A gente tinha conversado, você me disse que existem sim algumas iniciativas. Como é que vocês dão suporte para essas escolas? As escolas, aquelas que têm capacidade, ou mesmo aquelas que querem fazer alguma iniciativa dentro do projeto de educação alimentar e nutricional das crianças, né, do projeto pedagógico, elas procuram a secretaria, a gente manda o envio técnico lá na escola para dimensionar o tamanho que eles têm, se vai ser, às vezes, alguma horta em vasos, uma horta vertical, ou se eles têm espaço físico para construir uma horta grande mesmo, tudo que eles vão precisar, e para ensinar o trabalho pedagógico mesmo, né, de como que planta, como que colhe, fala da importância daquilo na alimentação. Aí a gente envia o técnico e ele ajuda junto com a parte da direção da escola a montar a horta lá dentro e transfere esse conhecimento para as crianças. Sim, a criança aprendendo também fica mais fácil para ela comer, eu acredito, né? Sim. E também a criança que aprendeu na escola vai cobrar do pai e da mãe. Vai. Isso também chega na família, né? Chega. Até porque com toda essa elaboração, né, do Alimenta Rio Preto, chega-se na família através da escola, do banco de alimentos, né? Então a gente trabalha em conjunto para que as crianças possam realmente conhecer novos alimentos, alimentos que não faziam parte da rotina, né, alimentar da família, que agora eles têm uma oportunidade muito boa, muito satisfatória em quantidade também, nessa questão de estar
iniciando novos paladares, iniciando com novas receitas, né, orientando essa família e essa criança também conhecendo na escola novos alimentos, novas preparações, porque às vezes então ela vê plantar, ela vê na horta e ela vê no prato. É uma curiosidade, né? Nossa, eu plantei experimenta, isso né? aqui. O que é importante. Que gosto tem? Exato. Você ela mesmo pegar a cenourinha lá na horta, sentir o que é cenourinha e depois conseguir, sabe, experimentar, ver o sabor, né? Não só picada, não só do começo ao final do processo. Acompanhar todo o processo, isso, importante também. Isso é muito né? importante. Sim, vocês conseguem notar alguma mudança já desde o começo da implantação da questão da merenda? Sim, pelas quantidades que nós enviamos, né? Os alimentos novos, principalmente batata doce, cabotiã, que não são alimentos do hábito diário, né? Então, no começo tinha muita rejeição. Aí nós fomos fazendo outras preparações, tipo um purê, um escondidinho. Vocês têm essa preocupação também, Luzmila, de oferecer de diferentes formas? Sim, a criança ela precisa ter essa variedade, né, na constituição do cardápio. Ela precisa conhecer de várias maneiras, porque ela está desenvolvendo o paladar dela. Então, tanto o alimento sozinho, quanto o alimento em preparações que misturam alimentos, né? E não só os que misturam, que é o mais comum em casa, né? Então, a gente precisa diversificar cada vez mais as preparações desses alimentos. Também faz parte do plano de vocês essa diversidade? Faz parte. Esse ano nós tivemos, dentro dos alimentos que nós servimos, várias preparações inovadoras, né? Foi no caso da feijoada, foi o caso do escondidinho, elas já comiam, né, a carne, o feijão preto, mas junto não. Mesma coisa do escondidinho, elas já comiam a mandioca, a carne moída, mas daquele tipo de preparação não. Então a gente se preocupa muito com a inovação das receitas também, para ampliar o leque para essas crianças. Sim, aí entra também a questão de lidar com os servidores também, os funcionários. Sim. Como que tem sido? Porque é uma reeducação de todo mundo, né? Vocês também estão capacitando as merendeiras, estamos, né? pessoal todo. Quando a gente coloca uma receita nova, né, nós montamos a ficha técnica e o receituário padrão. Então, né, a gente distribui para as merendeiras, para as preparadoras de alimento, essa receita. Então, e nós temos também a capacitação pessoal, né, com elas, para que isso possa ser passado, essas orientações do preparo, de como fazer, da aparência do prato também é muito importante. E tem também uma nutricionista responsável só pela essa área de educação alimentar e nutricional, que cuida desses... Ela vai lá e faz mini teatrinhos com as crianças, para que elas possam aprender sobre aquele alimento, ter a curiosidade sobre aquele alimento, para elas aceitarem melhor, né? Porque um alimento diferente não é do hábito da criança. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente tenta unir todas as pontas, né? Inovando o cardápio, mudando a forma de servir esse alimento para a criança, trazendo mais qualidade. Uma das questões que a gente está tentando para o ano que vem é inserir peixe na merenda escolar. Não tem? Não, hoje a gente não tem. Tentar trazer junto com os produtores, capacitá-los para que eles aos poucos consigam mudar essa forma de produção mais convencional, com mais insumos, para uma produção com menos insumos. Vamos tentar inserir ano que vem o tomate orgânico na merenda escolar, porque a qualidade do alimento, ela muda também toda a questão de paladar da criança. E não é só você ofertar em quantidade, mas em qualidade, né? Então, a segurança alimentar, ela tem sempre essa visão. É do campo à mesa. A gente está falando aqui de capacitação das merendeiras, mas existe também outros nichos de capacitação que vocês têm dado dentro dessa questão da segurança alimentar? Sim, a comunicação, a gente focou na comunicação com toda a rede, tanto da merenda escolar, da alimentação escolar, quanto essa proposta da própria Câmara Intersecretarial, da CAISAN, para que a gente fale a mesma língua, para que isso tenha uma comunicação efetiva e que todo mundo consiga
captar a mensagem, né? Então, a gente capacitou as merendeiras, que é quem prepara, as diretoras, que é o nosso elo de ligação com a ponta, com os alunos, capacitamos as supervisoras, a gente está em diálogo constante com eles. Do outro ponto, a gente, dentro do banco de alimentos, a gente sempre busca também capacitar aquelas instituições que recebem o alimento, visitar, orientar para ver como que eles estão servindo, se é da forma mais nutricional possível, porque não adianta eu te fornecer uma cesta com óleo, com berinjela, com uma cabotiã, e você chegar na sua casa e fritar aquela berinjela em óleo. Então, a intenção é que você tenha a população, quem recebe esse alimento, e mesmo as crianças, que se pense no preparo disso para que ele seja realmente de um uso efetivo, nutricionalmente falando, né? Para que o ser humano que está recebendo esse alimento, ele se nutra de uma forma efetiva. E é um impacto, como a gente disse desde o começo, é muito inter, né? Porque uma pessoa que se alimenta bem vai dar menos trabalho para a saúde lá na frente. Para a saúde, né? exato. O impacto dentro da saúde é menor, por isso que tem que estar todo mundo interligado. A gente consegue com isso, desde pequenininho, conscientizar a criança para que ela não seja um futuro diabético, um futuro obeso, né? E isso tem um impacto direto na saúde da população também. Muito legal. A gente já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao secretário que esteve aqui com a gente no primeiro bloco, o secretário Antônio Pedro Pezotto Júnior. Quero te agradecer, Ana Beatriz, e também agradecer a você, Lucimeire, pelas informações aqui e pelo trabalho que vocês têm realizado. Então, esse programa está na nossa grade de programação do ar, mas também vai estar no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. E para saber mais sobre aqui, sobre a Câmara, sobre os processos legislativos, você entra no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.